Você podia se aprofundar um pouco mais, até para a gente entender que habilidade que tem, ou que se espera de um agilista, de um PO? Claro. E eu acho muito legal isso porque cada vez a gente vê mais daqueles Venn diagrams, né? Os diagramas de Venn com mais coisas, né? Você pega a pós-graduação da UFPR e a parada é tipo uma árvore de conhecimentos que é... Você fala assim, meu, tô fudido, né? Muita coisa. Mas, na verdade, eu acho que, assim, tem um lado que é, sim, é um caráter meio unicórnio, o cara de data science, porque ele sabe um pouco de tudo, mas quando a gente fala em deveres e responsabilidades numa squad, a gente está falando de mais ou menos skills para alguma coisa. Então, quando a gente vai, por exemplo, olhar um engenheiro de dados, esse cara precisa ter uma coisa de TI ali, de tecnologia mais profunda. Quando a gente fala em cientista de dados, esse cara tem que ter mais recurso de data storytelling, mais estatística, mais análise de dados, mais aquisição de dados, mais entendimento do que é ciência, né, no sentido de construção e assim vai. Um PO, ou um Data Strategy, né, um cara que ajuda na estratégia, esse cara precisa entender as duas linguagens, sem precisar fazer uma linha de código, mas ele precisa entender a linguagem que eles falam, né, mas tem que olhar o que o cliente final vai consumir, entre aspas, né? O que eu estou mudando de ponteiro no usuário. O que esse usuário vai falar? Puta que pariu, que foda. Nossa, eu quero muito isso. Então, esse PO, ele tem que ser provocado a cada vez menos pedir sistema, né? Tá com uma requisição funcional, itens de requisição funcional, e cada vez mais estar com uma visão de entrega de data product, né? De produto digital, um dashboard de KPI, um valor preditivo de uma esfera de análise dele, ou seja, tem que estar dentro dos entregáveis que a equipe faz. E, claro, um cara de BI, né? Um cara de data viz. Esse cara, ele tem uma habilidade que no limite está aonde estão os grandes designers, né? Então, ele é um cara que gosta de fazer impacto visual, mas ele não necessariamente precisa fazer coisas absolutamente bonitas. Não, ele não precisa fazer coisas bonitas, ele precisa fazer coisas funcionais. O gráfico dele tem que contar uma história, o gráfico dele tem que ter uma análise. Então, muitas vezes, esse cara trabalha bem em par com um cientista de dados, trabalha bem em par com um analista de dados, né? Um cara que é bom mesmo de BI. E o engenheiro de dados, ele é o cara que, no geral, conversa com todo mundo, então ele entende um pouco do problema que ele está resolvendo, até para ele ter ali na base se, sei lá, a coluna do banco de dados que ele está organizando de 1 a 10 ou de 1 milhão a 10 milhões, né? Ele saber um pouco básico dali do dado que ele está fazendo engenharia, mas ele está muito mais preocupado com a aquisição do sistema que vem, o ETL que esse cara causa, né? As etapas de preparação e por aí vai. Legal, nossa, bacana. E é engraçado que são todos conceitos relativamente novos, né? Se a gente for olhar aí o histórico de profissões. E eu lembro que até conversando com um coordenador de área, assim, né, ele comentando sobre entrevista, que ele fazia entrevista, mas as pessoas nem sabiam a diferença, né, ele estava indo para uma entrevista de analista de dados, de engenheiro de dados, de tão novo que né, tudo isso, nem os próprios profissionais ainda têm muito bem claro. E aí, conforme, imagino que vai surgindo as dificuldades, né, aí essa equipe vai se compondo, né, de uma forma aí que consiga trabalhar, né, com perfis diferentes, que consiga daí contornar essas dificuldades. O que você acha que traz o gatilho para a empresa para ela começar a entender que ela precisa de fato de uma equipe de data science? O que gera um gatilho num CEO? Cara, eu acho que assim, primeiro, eu acho que é a necessidade de escala, a necessidade de escalabilidade, a necessidade de controle, de análise histórica, de melhores diagnósticos, né? Tudo isso eu acho que impacta
para um CEO, para um cara olhar e falar, eu preciso de dados, eu preciso ter diagnósticos, né? Eu preciso olhar para diagnósticos, construir um KPI, né? Histórico de KPI, né? O que eu estou medindo hoje, repetiu, não repetiu, quando foi. Então, assim, todos os caras, em todas as empresas, não importa mais qual é o tipo, vai ter que fazer algum tipo de aquisição do dado para controle, né? Seja o cara da padaria para saber quanto pão ele faz, seja o cara do aplicativo que, enfim, faz o modelo de demanda para o cara do pão. Ambos, eles vão estar precisando coletar os dados para fazer as melhores tomadas, as melhores análises. E quem fizer mais vai ser melhor. Então, antes, ter o pão era o diferencial. Agora, ter o pão e ter Data Analytics é o diferencial. Então, as empresas, startups sabem disso. E hoje já tem startup só de data, né? E não à toa a escala de salário dessa galera subiu muito, né? Por conta dessa demanda por profissionais dessa área, né? Então, eu acho que o gatilho maior é entender que isso gera resultado, né? Gera mesmo, muito resultado. E por onde começar? O maior habilitador é a engenharia de dados, sem sombra de dúvidas. Se você não constrói o seu banco de dados, ninguém faz análise. Porém, é muito difícil você começar com engenharia, porque você não vê valor a curto prazo. Então, um analista de dados que sabe tirar uma boa história, né, diagnóstica, criar um KPI, fazer às vezes até uma modelagem, né, entender uma série temporal, né, um bom analista de dados mesmo, que olha para trás e consegue explicar um grupo de dados, esse cara seria o meu primeiro investimento, por exemplo. Porque ele vai me orientar qual é o dado que eu vou extrair, de onde eu vou extrair. O fato dele sofrer para extrair, eu já vou saber o trampo que eu vou gastar com engenheiro de dados, né? O que eu vou ter que gastar com engenheiro de dados. E se o analista de dados for bom, ele vai me cortar várias etapas de ETL, né? Para gerar meus primeiros produtos, data products, né? Meus primeiros BIs, meus primeiros dashboards. Então, eu investiria nesse cara, já pensando em um engenheiro de dados sendo o suporte deles. Não, perfeito. E é engraçado pensar dessa forma, né? Que de fato a empresa ela tem a matéria-prima lá, vamos dizer assim, né? Acho que muita empresa está com a matéria-prima lá, mas é como se ela tivesse subutilizada ou não tivesse sendo utilizada, né? É um sentimento até de desperdício, né? Cara, o melhor analista é o cara que já trabalha no dado. Se o cara já olha Excel, mudar é muito fácil. Um curso de Python é muito barato. Se você dá apoio, se você contrata uma empresa que dê um apoio de mentoria, de coaching, para esse cara virar um bom analista, para ele entender como fazer as análises, você solucionou o seu problema com o que tem dentro de casa, né? Ou seja, não se contrata. E essa, com certeza, é uma das melhores maneiras de grandes empresas evoluírem. Não é contratando fora, é construindo dentro de casa, porque todos os maiores POs já estão lá. E PO é a alma do negócio, é o cara que faz, porque um bom PO desenvolve um bom produto, e um bom produto salva 500 pessoas então, salva no sentido de ajudar 500 pessoas a tomar decisão. Então, e ele é o multiplicador do produto de dados, ele é o multiplicador de um dashboard que ele olha e fala, cara, aqui eu tirei a análise de 10 anos e a gente tá não sei o que, não sei o que lá, e criei um KPI e tal, e todo mundo olha e fala, é inquestionável, sabe, é foda. Então, pra gente tirar isso, a gente precisa de realmente empoderar quem já tá lá e trazer de fora quem soma, né? Quem vai aumentar esse poder de tomada de decisão, vai aumentar essa visão de análise. Uhum. Não, perfeito. Essa visão de negócio, né? O fato da pessoa já ter ali a visão de negócio ajuda bastante, né? Essa visão de negócio, exato, essa visão de produto, né? Eu falei análise, mas seria uma visão de produto, que é uma visão de negócio, no limite é uma visão de negócio. Só que é uma visão de negócio impactada por um data product, impactada por um cientista de dados, impactada por um cara de BI, né? Então, eu acho que esse é o interessante. Não, legal. E aí, quando essa equipe começa a entregar, acontece começa a ter demanda das outras áreas, ou eles assumem...
Aí você conquistou, né? Exatamente. Aí acabou. Quando você gera uma demanda que os outros querem, é a gestão da inveja que eu falei, né? Faz todo sentido. O outro tem, eu quero também, mas não é uma inveja de pessoa, sabe? Sim, É uma gestão de inveja diária. A área olha as ferramentas da outra área e é um conjunto de pessoas, processos e ferramentas. Olha e fala, cara, eu tenho que trazer isso para mim também. Então, essa inveja positiva, né, que é uma inveja que permite, né, você, digamos, capilarizar uma ferramenta, mostrar para um monte de gente uma ferramenta, é o que a gente busca. Não, existe tanta. O ser humano copia tanta coisa ruim, né? Então, quando tem uma coisa boa, ele tem que copiar mesmo, né? Exatamente. Não, legal, Bruno. E você comentou um termo ali que eu achei interessante, o PIB Data, né? Fala um pouco mais do que é e não sei se isso tem a ver com a mensuração. Eu particularmente não conheço esse termo, pode contar um pouco mais? Perdão, qual? Qual termo? O PIB Data. PIB Data. PIB Data é o que a gente... dentro do Boticário, a gente, na verdade, não é nem dentro do Boticário, é o que eu, dentro de um grupo de amigos, a gente chama de uma visão de sponsors, né, para dados. Então, você tem a melhor performance se todo mundo que está na área de negócios dá 10% daquilo que tem para data. Então seria tipo ou 10, ou 15, ou 8, ou 1, ou 10, ou 50 aí. Essa medida de PIB é uma medida da empresa que tem muito a ver com diagnóstico, né? Não sei se isso é uma coisa cunhada por qualquer consultoria dessas, mas ouvi uma vez e adorei o termo, achei... Não, bem interessante. E o termo tem muito a ver com isso, né? Do tipo assim, hoje eu sou uma empresa, uma padaria. Eu produzo pão, eu tenho, tipo, sei lá, 5 padarias, digamos. Eu produzo pão, eu tenho frios, eu tenho compras, eu tenho várias áreas, né? Aí eu falo, cara, eu quero fazer, e eu não sei por onde começar. Primeira coisa que eu falo é tirar 10% de todo lugar onde coloco 10% e colocar em dado. E o que é isso, né? Fazer engenharia do dado e começar a analisar. Então, esse PIB Data, ele seria, hoje, para mim, o que eu, como um gestor, faria. Por exemplo, um CEO faria na minha empresa. Olharia e falaria, cara, eu tenho que ter um PIB Data na minha empresa. O que é isso? Todas as áreas. E aí você, às vezes, tem áreas que eu acho que representam mais para a Data, né? E são mais, e que lá vai ser, em algum dia, 100% Data. Mas tem que começar de algum lugar, né? E na matriz de priorização, você vai, quando você inicia olhando um percentual todo mundo e você vai para depois começar a alocar recursos em áreas que estão indo melhor ou pior, você começa a ver essa dinâmica, né? De qual área você precisa de mais data ali, qual área, poxa, você não precisa investir, né? Você vai medir o quanto as áreas de negócio também são boas o suficiente para interpretar o que a gente entrega, né? Então, e aí você vê onde você tem melhores etapas de transformação digital ou áreas que você às vezes nem vai mexer, porque são bem processuais, são bem operacionais, às vezes mecânicas, né? Mas eu acho que hoje em dia é difícil, viu, cara? Hoje em dia, por isso que eu acredito que a Data Science é a quarta revolução industrial mesmo. Faz todo sentido. E aí, até falando em mensuração, Bruno, quais são geralmente, como que a gente mostra resultado ali em termos de métricas, né, para o mundo externo aí do Data Science de um projeto? Cara, métricas de um projeto de Data, elas não são as métricas dos modelos dos cientistas de dados, né? Você chega para a área de negócio e fala, não, peraí, eu estou com 99,8% de acurácia. Não são essas métricas. Então, eventualmente, né, algum cálculo de métrica de modelagem vira um KPI, né? Você pode falar, cara, cada X% que eu ganho de acurácia é tantos por cento a mais que eu gero de valor para o negócio. Mas a melhor maneira, sem sombra de dúvida, é um diagnóstico situacional
e entendimento de como é o processo, entendimento dos indicadores daquele processo, os indicadores das métricas de negócio. E aí você vai entender o que o seu produto de dados, o que você vai criar, né, para dentro da área de negócio, mexe de ponteiro. Perfeito. Aí você se compromete com aquele ponteiro, pode ser ROI, pode ser produtividade, pode ser, enfim, várias coisas ali. Dependendo dali de qual é o indicador que você vai mexer com o seu produto de dados, é onde você vai falar, pô, é aqui que eu vou fazer a minha mensuração. E aí eu vou fazer uma mensuração muitas vezes a posteriori da entrega. Às vezes eu vou rodar meu histórico, vou rodar meses, um ano com o uso de Data Science e depois eu vou comparar. Aí a gente tem casos como esse, né? Porque Sim. Quando a indústria se programa no ano, você tem que antecipar um ano. Então você faz uma métrica de estrutura de como você vai ser a sua, enfim, a planejamento de demanda dos próximos 12 meses. Você vai fazer isso com Data Science, que é o que você fez até hoje, aí você vai fazer um ano com ciência de dados. E no ano seguinte é que você vai colher que, poxa, o seu erro repercutir em menor ruptura, melhorou a gestão de estoque e está entregando um valor animal ali na ponta, sabe? Então, Sim. Eu acho que é essa visão de KPI das áreas de negócio. Então, quem traz essa visão é o PO, é isso que eu quero dizer. Não é o cientista de dados. Faz todo sentido. É porque daí você vai estar trabalhando, né, no que é importante para o stakeholder, para cada área, né? Você tá falando a linguagem dele, você está entregando o que ele precisa entregar, né? Nada melhor do que isso para deixar muito bem alinhado para ele sentir, né, o efeito positivo ali do teu trabalho. Ele vê que você está influenciando ali, né, no que ele tem que entregar, né? Muito bacana. Mas agradeço aí e vamos conversando então. Combinadíssimo, meu amigo. Um grande abraço. Beleza? Viu? Um abraço aí. Tchau, tchau, Bruno. Tchau, tchau.